Fala galera palpiteira, tudo em paz, tudo bem com vocês? Gente, em primeiríssimo lugar, agradecer. Já somos mais de 1000 inscritos, galera. Vocês não sabem como a gente fica feliz com isso. Esses números são muito importantes para dar saúde, para a gente estar aqui sempre trazendo esse conteúdo top para vocês. E você que está aqui pela primeira vez, não precisa se inscrever agora não. Mas entenda a importância do prognóstico, a importância da leitura de jogo para você ir bem no futebol, beleza? Olha só nosso prognóstico, nossa análise a respeito do empate de Curitiba e Fortaleza. Se liga só, com 20 pontos, colado nos líderes dos últimos 5 jogos, empatou 3, essa informação é importante, empatou 3. Ganhou 2, tá certo? Mas um time que em 14 jogos fez 14 gols, ou seja, é um ataque muito ineficiente. Em contrapartida, tem a segunda melhor defesa do campeonato. Creio em jogo frio, em jogo morno, em jogo de dois times que não vão se expor, tá certo? Eu tô indo de Curitiba 0, Fortaleza 0. Viu lá? Não adianta só, a gente não tá aqui para adivinhar placar. Em primeiro lugar, você também não tá aqui para copiar os nossos placares, tá certo? Você está aqui para juntar a sua análise, o seu conhecimento de futebol com a nossa análise, o nosso prognóstico. Poxa, legal, os caras deram essa informação que eu não sabia. Poxa, gostei desse placar. Não, esse placar eu não gostei, eu prefiro de tal jeito. Você que tem que fazer o seu placar, você que tem que fazer o seu palpite. A gente está aqui para trazer análise, trazer o prognóstico e te ajudar a ir no placar de maneira mais correta possível. E aí agora, estamos com moral ou não estamos? Então, se a gente está com moral, se inscreve aí, dá essa força, dá essa moral pra gente. E só lembrando, galera, essa rodada eu vou ter a responsabilidade de trazer o prognóstico e os placares aqui para vocês sozinho. A turma do Resenha de Boteco teve uma urgência de trabalho e não vão poder estar com a gente nesse vídeo, mas no próximo eles já vão estar coladinhos aqui com a gente, dando essa força top e tomara que eu honre essas feras, beleza? Solta a corujinha aí pra gente ir para a 16ª rodada do Brasileirão. Galera, lembrando que na 16ª rodada, no CP10, no Clube do Palpite, os jogos de Vasco e Fortaleza, os jogos de Ceará e São Paulo e os jogos de Goiás e Bahia não vão ser considerados no CP10. E a gente traz os jogos aqui, galera, em função do Clube do Palpite. E, lógico, sexta-feira vai ter o jogo do Bahia, a gente vai tentar mandar um videozinho aqui para vocês específico desse jogo, mas por enquanto vamos tratar só dos jogos da quarta-feira e da quinta-feira. Beleza? Começando, galera, quarta-feira, 18 horas, Palmeiras e Coritiba. O que é que a gente tem para trazer desse jogo? Galera, vamos falar do Palmeiras. A gente está falando de um Palmeiras que há um bom tempo não vem apresentando um bom futebol. É um time que tem bons jogadores, está desfalcado, certo? Por causa da seleção brasileira, Gabriel Menino e o Everton. E as outras seleções, né? Gustavo Gomes, Vina. Mas mesmo assim é um time que tem um elenco bom, tem peças de reposição. Lembrando que Luan se contundiu, não vai para esse jogo também. Porém, o futebol tá feio, tá certo? É um time que não tá criando. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, apesar de toda a polêmica daquele pênalti, se foi, se não foi, se foi dentro da área, se foi fora da área, se foi pênalti de fato, não importa. São Paulo jogou melhor. E olha quem é que eu estou dizendo que jogou melhor que o Palmeiras, o São Paulo, que está sendo criticado por causa de suas atuações. Isso é um sinal de que o futebol do Palmeiras não está bem. Só que do outro lado, galera, é um Curitiba extremamente fraco também. É um Curitiba, vamos para a tabela, é sempre importante a gente analisar a tabela. Eu estou falando de um Palmeiras, 7º colocado, que dos últimos 5 jogos perdeu 2, ganhou apenas 1 e empatou 2. Só que ele vai enfrentar um Curitiba que é o 18º colocado. Dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1. Só que o 1 que ganhou foi mais de 4 jogos atrás. Retrospecto recente ruim de ambas as equipes.
futebol ruim de ambas as equipes. Então não se iludam pela tabela, tá certo? O Palmeiras vai golear o Curitiba, lógico que isso pode acontecer, futebol é futebol. O Palmeiras vai perder pro Curitiba, lógico que isso pode acontecer, futebol é futebol. Mas se a gente analisar todos os prognósticos e ver tudo que conta nesse jogo, um Palmeiras desfalcado, tá certo? Curitiba, acabou de sair a notícia, galera, ó. É 1h46 da manhã agora, estamos aqui gravando, acabou de sair a notícia de jogadores com Covid-19, só que não revelaram os nomes. Além desses dois jogadores, Matheus Salles, que é titular no Curitiba hoje, é do Palmeiras, está emprestado e por questões contratuais não vai jogar. Dito isto, feito toda essa análise, eu não creio em um favoritismo absurdo do Palmeiras. É lógico que esse favoritismo existe. O nível técnico entre as equipes, a diferença é muito grande, só que eu vou de jogo apertado, galera, tá certo? Eu vou de placar bem enxuto, eu tô indo de Palmeiras 1, Coritiba 0. Seguindo, galera, Grêmio e Botafogo, também na quarta-feira às 19h15. Gente, é um jogo que naturalmente a pessoa que não está acompanhando o retrospecto recente, assistindo os últimos jogos, é aquele jogo que o pessoal bate o olho, é o Grêmio da Libertadores, o Botafogo não vai ganhar do Grêmio não, o Grêmio em casa vai dar Grêmio. Galera, é lógico que o Grêmio pode vencer, não estou aqui para dizer que isso é impossível, o time do Grêmio é muito bom e ainda pode ter os retornos de Kahneman e Jeromel, mas não é garantido ainda. É um time muito forte, mas gente, vamos para a tabela de novo, vamos analisar o retrospecto recente, vamos Botafogo. Botafogo está em 13º lugar, dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum e ganhou os últimos 2, tá certo? O Grêmio é o 14º, o Grêmio está abaixo do Botafogo, tá certo? Diferença de 1 ponto. Mas olha o retrospecto recente do Grêmio. Dos últimos 5 jogos, o Grêmio só ganhou 1. Empatou 2 e perdeu 2. Então o retrospecto recente do Botafogo é muito melhor. E quem assistiu Botafogo e Sport foi um jogo extremamente tranquilo. O gol do Sport vem depois de uma expulsão do Botafogo, é uma infantilidade de Rafael Foster, uma entrada, uma solada, acabou tomando cartão e deixando o Botafogo com a menos. Até esse momento, o Sport só criava com bola alçada na área, o Botafogo que estava mandando no jogo e por sinal, uma excelente partida de Honda, não só pelo gol, pela movimentação, pelos passes, etc. Do outro lado, um Grêmio que fez um bom jogo contra o Santos, um jogo de uma arbitragem altamente polêmica, tá certo? Pênaltis bem questionáveis, aí, poxa, teve aquele pênalti pro Santos, o primeiro que a bola pegou na mão, no segundo tempo teve um bem parecido pro Grêmio, a diferença é que do jogador do Santos a mão estava para frente, do jogador do Grêmio a mão estava para trás, e não foi dado pênalti pro Grêmio, tá certo? Uma expulsão, não sei se justa ou não, mas foi no finalzinho de David Braz em cima de Marinho, mas não importa, o Grêmio jogou de igual para igual, não foi um jogo que o Santos sobrou, ou seja, esse time do Grêmio é um time bom, tá certo? Que tem um retrospecto recente pior do que o do Botafogo, que é um time que está se encontrando, esse time do Botafogo. Por isso, gente, e também com os possíveis desfalques, eu creio em jogo equilibradíssimo, eu creio em jogo duro, eu tô indo de Grêmio 1, Botafogo 1. Seguindo, galera, Santos e Atlético Goianiense. Galera, o Santos, numa sequência de muito desgaste, de muita viagem, de Libertadores e Campeonato Brasileiro e Clássico no meio do caminho, o Grêmio sobreviveu, o Santos sobreviveu a essa maratona. Olha só, vamos para a tabela. O Santos está em 6º lugar, invicto nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2, sendo que vários jogos poupando jogadores, com desfalque, com desgaste, e sobreviveu, passou muito bem por essa sequência, que foi uma sequência bem complicada. A gente estava vendo o Santos viajando milhares de quilômetros e já emendando em jogo, e perdendo jogador, e poupando jogador, e sobreviveu. Do outro lado, um Atlético Goianiense que vem de vitória, uma vitória boa contra o Bragantino, mas eu estou falando de um Atlético Goianiense que perdeu o Jorginho lá atrás, perdeu o Renato Kaiser depois e agora perdeu o Edson, fundamental no esquema e no estilo de jogo do Atlético Goianiense, e perdeu seu treinador Wagner Mancini, que vai assumir o Corinthians.
tá certo? Do outro lado, um Santos que vem muito bem, uma fase espetacular de Marinho, tá jogando muito, confiança lá em cima. Vem de uma vitória de um jogo equilibrado contra o Grêmio e um jogo de uma arbitragem bem questionável. Não estou dizendo aqui, galera, que o Santos ganhou porque o árbitro falhou. Não, longe disso. Tá certo? O jogo foi equilibrado, vitória justa do Santos, mas de fato foi uma arbitragem polêmica. É um jogo, galera, de favoritismo tranquilo do Santos, tá certo? O Atlético Goianiense é um time inferior a esse time do Santos. Eu tô na dúvida nesse jogo entre o 2-0 e o 3-0. Eu creio que o Atlético Goianiense não vai fazer gol no Santos, porque eu creio que o Santos não vai se expor. Eu acho que o Santos vai levar esse jogo não vai ser um rolo compressor, vai levar numa boa, justamente em virtude de todo esse desgaste. Eu creio em vitória tranquila do Santos. Eu vou colocar aqui, estou indo de estrelinha do palpite no CP10 nesse jogo, se liga. Eu estou indo de Santos 2, Atlético Goianiense 0. Seguindo, gente, Atlético Mineiro e Fluminense. Galera, tá dando muito gosto ver esse líder jogando. O Atlético Mineiro, ele joga demais, ele tá indo muito para cima. Esse estilo de São Paulo é muito legal de ver. E galera, a fase de Keno é espetacular. E aí você que não assiste os jogos, vê só os melhores momentos. Ah, mas Keno foi lá e fez um gol de pênalti, velho. O que Keno jogou nesse jogo contra o Goiás e o que ele vem jogando é um absurdo. O cara ganha todas no drible, ganha todas na velocidade, o cara dá assistência, o cara finaliza, o cara chega na área para marcar gol. É uma fase espetacular. Esse jogo contra o Goiás foi uma das melhores partidas que eu vi um jogador fazer no Campeonato Brasileiro. Foi essa partida de Keno. Inclusive, muito melhor do que a partida que ele fez 3 gols. Tá certo? Ele tomou conta do jogo. Se vocês olharem o gol de Natan, a jogada que ele faz, o passe, a consciência, espetacular a fase. Do outro lado, um Fluminense, galera, surpreendente. Vamos para a tabela, por que é que eu estou falando isso? O time do Fluminense é um time limitado, está em 5º lugar no Brasileiro. Dos últimos 4 jogos, ganhou 3, empatou 1. Está numa sequência muito boa esse time do Fluminense, já brigando por coisa grande ali. E o Atlético Mineiro, que a gente acabou de falar, dos últimos 5 jogos ganhou 4. Então eu estou falando de 2 equipes com retrospecto recente muito bom. O que significa isso? Significa, galera, jogo movimentado, jogo duro, tá certo? Às vezes a pessoa vê essa fase do Atlético Mineiro e se empolga. Não, é Atlético 3-0, 4-0. Vocês se lembram aqui que eu cravei, trouxe para vocês, expliquei o motivo, tá certo? E eu cravei o 2-1 do Fortaleza no Atlético Mineiro. Então vem com a gente. Não estou dizendo aqui, galera, que o Fluminense vai ganhar do Atlético Mineiro. O Atlético é favorito, mas eu estou falando que vai ser um jogo mais complicado. Eu estou falando de um jogo do primeiro contra o 5º, tá certo? Eu estou falando de um jogo equilibrado, de 2 times que vêm muito bem. Um Atlético Mineiro que tem um jeito muito melhor de jogar e um Fluminense que é todo encaixadinho. Cada peça tem o seu lugar, uma zaga muito forte fisicamente, tá certo? Volantes que sabem sair pro jogo e sabem marcar, roubar bolas, tá certo? Hudson, Dodge. E tem ali Nenê, numa fase absurda, jogador de extrema qualidade, e um centroavante que a gente sabe que se tiver oportunidade vai marcar gol, que é Fred. Porém, creio sim em favoritismo do Atlético Mineiro. O Igor Julião, ele tem sido muito questionado na lateral direita do Fluminense, deve ser o titular para esse jogo. E Keno joga por ali, tá certo? E o Keno tá numa fase absurda. Favoritismo do Atlético Mineiro, na minha opinião, mas em jogo duro e em jogo de muitos gols. Eu tô indo, galera, em jogo de mais de 2,5. Eu tô indo de 2-1 pro Atlético Mineiro. Cheguei a pensar 3-1, mas voltei atrás. Acho que o Fluminense vai jogar fechadinho, tentar armar aí um possível contra-ataque com a meninada pelas pontas, Nenê no meio e Fred dentro da área, tá certo? Mas vou de 2-1. Atlético Mineiro favorito, mas em jogo duro 2, Fluminense 1. Seguindo, galera, às 21h30 também na quarta-feira, Atlético Paranaense e Corinthians. Gente, Corinthians apresentou Wagner Mancini aí, tomara que ele consiga fazer esse time voltar a jogar bola, porque a fase do Corinthians é tenebrosa, tá certo? Quem assistiu Ceará e Corinthians, a gente colocou aqui o Ceará vencendo, tá certo? O Ceará foi absurdamente melhor que o Corinthians, absurdamente melhor do que o Corinthians. Eu estou falando de um Corinthians que em jogada trabalhada,
chegou em um lance que foi uma bola na trave, no travessão de Ramiro. Ramiro dá um chutão, a bola pega no travessão, tá certo? Foi a melhor jogada do Corinthians no jogo inteiro. Até o próprio gol foi um chute no meio do gol que Fernando Praz tomou um frangaço, tá certo? Se não tem isso, o Corinthians não tinha feito... E a bola na trave, lógico que a gente acabou de citar de Ramiro, o Corinthians não tinha feito nada no jogo. Inclusive, quando esteve com um jogador a mais. Galera, o Corinthians com um jogador a mais conseguiu ser dominado pelo Ceará, coisa absurda. O Ceará já vinha dominando o jogo e mesmo com um jogador a menos, o Ceará continuou mandando no jogo. E aí no finalzinho, jogada infantil, falha de Cássio, ele acaba cometendo um pênalti e o Ceará converte esse pênalti e sai vitorioso do jogo. Então estou falando de um Corinthians que não ameaça, de um Corinthians muito complicado para fazer gols, de um Corinthians que talvez a bola parada fosse a esperança para um tipo de jogo desse, mas o Otero não está aí, tá certo? Ou seja, um Corinthians sem Otero, sem a bola parada e um Corinthians que não está criando oportunidade de gols. Do outro lado, um Atlético Paranaense muito parecido com o Corinthians, mas com jogadores que estão começando a encaixar, um futebol um pouco mais trabalhado. Algumas contratações importantes que chegaram que agregam esse time, Renato Kaiser, Jorginho. Creio eu que esses jogadores, quando se entrosarem mais com os jogadores do Atlético, vai sair uma jogada diferente, um toque de bola. Eu creio num jogo de pouquíssimos gols nesse jogo de Atlético Paranaense em Corinthians. Pensei muito, gente, no 0 a 0. Tava 0 a 0 até pouco tempo. Mas como eu vi que o Atlético Paranaense, apesar de dominado pelo Internacional, conseguiu fazer algumas jogadas trabalhadas. O próprio gol do Atlético Paranaense contra o Inter foi uma jogada bem feita, tá certo? Eu vejo no Atlético Paranaense uma pequena vantagem na criação de gols em relação ao Corinthians. Então eu vou emplacar bem apertado. Eu estou indo de Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. Galera, fechando a quarta-feira também às 21h30, Sport Internacional. Gente, esse Sport, ele veio de uma sequência muito boa, fez pontos importantíssimos para o que esse time vai disputar no campeonato, que a gente sabe que é a fuga do rebaixamento, tá certo? O Sport, ele não tem time para estar por aí onde é que ele está. Fez algumas contratações agora interessantes, que eu acho que vai agregar bastante valor para essa equipe. A chegada do lateral esquerdo em São Paulo, Júnior Tavares, e do volante conhecidíssimo aí de muitas torcidas, Márcio Araújo. Creio que vai somar bastante, mas não é nada que chega para ser espetacular. Mas numa temporada como essa, complicada, é importante alguns jogadores para rodar, e são jogadores em suas funções, algumas qualidades, tá certo? Mas o Sport, galera, contra o Botafogo, até a expulsão do Botafogo, era só bola alçada na área. A gente percebe que é um time que tem um sistema defensivo, que quando tá num dia bom, tá encaixadinho, tá interessante, mas tá jogando por uma bola para poder matar o jogo. Tá certo? Não é um time que ameaça e está pegando do outro lado nada mais, nada menos que o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional, que apesar de ter oscilado em alguns momentos, está ali a 2 pontos do Atlético Mineiro, 62% de aproveitamento dos últimos 4 jogos, gente, empatou 2 e venceu 2. Galhardo, se der um chute, está fazendo 3 gols, nunca vi, fase excelente, tá certo? E o Sport, estou falando, sendo bem sincero para vocês, não gostei do que eu vi contra o Botafogo. Em virtude disso, eu creio no Inter que domina esse jogo, eu creio no Inter que não vai dar espaços para esse Sport fazer gol, tá certo? Eu creio em vitória tranquila do Inter, mas também não creio em goleada, nada do tipo. Eu estou indo de Sport 0, Internacional 2. E minha outra estrelinha do palpite, uma está lá no jogo do Santos e Atlético Goianiense, a outra vem nesse jogo aí, estrelinha do palpite em Sport 0, Internacional 2. E aí, galera, fechando a rodada, quinta-feira, 20 horas, Flamengo e Bragantino. Galera, o que é que eu tenho para falar sobre esse time do Bragantino? É um time de jogadores da parte ofensiva de muita qualidade. Não sei se vocês viram o golaço de Claudinho, vou assistir o jogo. Esse Claudinho, para mim, é um dos melhores atacantes, meia-atacantes do futebol brasileiro jogando aqui no Brasil. O cara joga muita bola e tem outros jovens bons jogadores como Arthur, Alejandro, Ítalo, que é goleador, tá certo? Mas defensivamente é um time que deve muito, tá certo? No Paulista ele conseguiu compensar isso. Ele estava fazendo um
tomando um gol, fazendo 2, tomando 2, fazendo 3, e conseguiu fazer um bom campeonato paulista. Já no Campeonato Brasileiro isso não está acontecendo. Quem acompanhou Atlético Goianiense e Bragantino, o Bragantino começou muito melhor, foi uma pressão absurda. Quando o Bragantino faz aquele gol, que é uma falha na saída de bola de Jean, goleiro do Atlético Goianiense, um gol de cobertura, golaço de Claudinho. Se você não viu, veja, vale a pena, procura esse gol depois e veja que vale a pena. Já tinha sido a segunda oportunidade, depois de uma jogada bem parecida, marcação, pressão, com jogadores de qualidade, onde Ítalo perdeu um gol feito, tá certo? Mas foi lá, em poucas jogadas que o Atlético Goianiense fez, o Atlético Goianiense marcou, ou seja, é um time defensivamente muito fraco. E vai pegar nada mais, nada menos que o Flamengo. O Flamengo, que é uma das melhores equipes do país, e que mesmo com esses desfalques aí, com a Covid-19, quem entrou, a meninada que entrou deu conta, os reservas são de muita qualidade, entraram, deu conta. Eu vejo nesse jogo, tá certo? Um jogo movimentadíssimo, porque eu sei que o Bragantino tem qualidade para marcar, fazer gol no Flamengo, mas sem dúvida nenhuma, favoritismo total do Flamengo. Vamos para a tabela aqui, galera, para finalizar. Eu estou falando do Flamengo, terceiro colocado, 64% de aproveitamento dos últimos 4 jogos, venceu 3, empatou apenas 1. Do outro lado, nada mais nada menos que o penúltimo colocado Bragantino, dos últimos 4 jogos empatou 2 e perdeu 2, 26% de aproveitamento. Eu estou falando de um Bragantino que tomou 23 gols, eu estou falando de um Flamengo que já fez 22. Então eu creio em favoritismo total do Flamengo. Eu estava de 2-1 nesse jogo, não vou mentir para vocês, estava de 2-1 porque eu gosto muito desse time do Bragantino, não sei por que esse time está nessa colocação, tá certo? Eu estava de 2-1 para o Flamengo, mas acreditando nesse péssimo momento do Bragantino, algumas coisas complicadas, alguns jogadores que chegaram para ser titular, estavam titulares, fizeram um bom paulista, já estão sendo meio que, abre aspas, né, punido pelo novo treinador, não estão jogando. Então eu creio que além de tudo tem problemas internos esse Bragantino. Aí eu coloquei mais um golzinho, eu tô indo de Flamengo 3, Bragantino 1. É isso aí, galera, é isso aí. Nessa rodada não teve a turma fera, os craques do palpite, do Resenha de Boteco, mas tomara que vocês tenham gostado dos prognósticos. Fui um pouco mais longo nos prognósticos, porque teve menos jogos, não tinha participação dos meninos, então quis trazer para vocês como é que eu chego nesses placares. Mas lembrem-se, vocês não estão aqui para copiar placar, tá certo? Vocês estão aqui para pegar essa análise, juntar com a sua análise e dar o seu placar. E se você gosta de palpitar e ainda não está no melhor fantasy game de bolão do Brasil, você está dando muito mole. Galera, é só baixar o app CP10 ou então acessa nosso site, está aqui, ó, www.clubedopalpite.net. Faça seu cadastro, tá certo? Crie sua conta. Você pode jogar gratuitamente ou pode jogar na plataforma paga de 5 a 10 reais por rodada. Você pode concorrer a mais de 3 mil reais todas as rodadas e acumular pontos para concorrer a moto 0 km, carro 0 km. São mais de 215 mil reais em prêmio, é muito divertido. E a galera que manda bem de placar, tá certo? É só ir lá que vocês vão gostar demais. E vem cá que eu tenho um segredinho para contar para vocês. Na virada do segundo turno vem promoção muito top no CP10, tá certo? Gratuitamente vocês vão poder concorrer a um PlayStation 5, tá certo? Ou a um iPhone 11. Galera, de graça, gratuitamente, mas para isso você já vai ter que estar jogando, ter sua conta criada, beleza? E daqui para lá eu conto para vocês no vídeo como é que isso vai funcionar, a promoção que a gente está fazendo para trazer essa galera legal com a gente e vir jogar com a gente o CP10 aí em todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro, beleza? E aí, vai cravar?